Professor Filinto, depois de contar um pouquinho sobre a sua trajetória em Florianópolis, no estado, nós sabemos de que o senhor também tem uma atuação bastante expressiva dentro da militância política, dentro do PMDB. Como é que iniciou essa sua militância política? Uma curiosidade muito expressiva. Nós estávamos reunidos em Florianópolis, no campus da Universidade Federal, e apareceu um colega nosso, tá? Lá do Morro da Fumaça, ativista político, tá? O nosso colega Macari, e disse o seguinte: trago uma novidade para vocês. Liberados partidos políticos no Brasil pela ditadura militar. Arena dos militares e MDB do pessoal que não aprova a ditadura militar. Eu disse, me dá a ficha que eu assino. Isso foi em que época, mais ou menos, seu Filinto? Isso foi nos anos 66. 66 já. 66. O PMDB começou naquela época, então? Sim. O MDB, né? Sim. Ele é o mais antigo partido político do Brasil. E o senhor aderiu já no primeiro momento? No primeiro momento. Só que MDB. Daí a legislação exigiu que fosse chamado de partido. Daí acrescentaram o P de PMDB. Mas o senhor entrou já na época do MDB, né? MDB, tá. E depois, em 88, eu fiz uma transferência para Florianópolis, mas aqui houve um problema na transferência, mas eu me inscrevi novamente no partido em Timbó, tá? E partido, fui vice-presidente, tá? Fui presidente do partido e 7 períodos, tá? de comissão executiva, eu fui o secretário do PMDB. Mas foi difícil trabalhar no Estado naquela época, porque eram tudo governos da Arena, né? No período dos anos 70, principalmente. Sim, tudo Arena. A Arena mandava e desmandava. E foi difícil, seu Filinto? Foi muito difícil, mas O senhor era efetivo, né? efetivo, mas quando você carrega um sentimento assim de personalidade, você não cede fácil, tá? E eu sempre dizia, eu tenho o sangue do filho do tropeiro, tá? E esse eu vou carregar até o final da minha vida, tá? E faço isso até hoje, tá? Eu faço exatamente o que eu penso que também está certo, tá? E tudo que eu faço sem subestimar ninguém, respeitando muitas pessoas, especialmente adversários políticos, e não faço análises de governo por fazer. Eu escrevo no jornal, eu sempre faço a coisa de forma muito moderada. Seu Filinto, e como é que foi a sua passagem, a sua vinda para Timbó? Essa é uma outra história. Tá? Começa que eu já tinha experiência no magistério. Eu comecei no magistério num colégio particular em Florianópolis, tá? Colégio das Irmãs Religiosas. E depois passei pela Academia de Comércio, que naturalmente já citei aqui, professor da Academia de Polícia, e de repente eu conheço uma pessoa, tá? O destino, através da minha irmã e do meu cunhado, tá? Eu conheci, até fico emocionado, eu conheci a Berta e vinha visitá-la final de semana.
E quando ela me advertiu que a professora Maria Pelim tinha deixado a direção do Polidoro Santiago e que eu tinha credenciamento para assumir. Ela conversou com a professora Áurea, da Valcanaia, que na época era a coordenadora municipal, e o acerto. E eu também, com os amigos políticos, já era governo do Pedro Ivo, ficou mais fácil. Acertei tudo e vim para Florianópolis e assumi em 1988 a direção do Polidoro Santiago, onde permaneci apenas 1 ano, porque depois a minha história continua no Rui Barbosa. Mas a vinda para cá, o fundamental, foi aberta. Minha esposa, quem promoveu. E até sacramentando uma promessa que eu fiz em 1969 ao ex-prefeito de saudosa memória, Henri Paulo, no pavilhão de exposições e eventos, quando eu recebi o título de cidadão benemérito de Timbó. E eu dizia para o Henri Paulo, um dia eu vou me organizar para morar em Timbó. Tá? O senhor recebeu esse título por que motivo, né? Porque o Henri Paulo, em Florianópolis, o meu gabinete de trabalho era praticamente o local onde ele organizava as atividades políticas dele. E nós tínhamos estacionamento, deixava o carro no estacionamento e eu oferecia também para ele transporte com motorista, que nós tínhamos tudo à disposição. E ele também, quando precisava se deslocar, tá, o motorista o levava para o aeroporto, ia buscar, e de repente, como precisava muito dinheiro para o centenário, tá, e nessa época eu atuava num órgão chamado Gabinete de Estudos e Planejamento. E lá nós tínhamos dinheiro para repassar aos municípios. E daí repassamos uma boa colaboração para que ele pudesse realizar o centenário de Timbó. E como gratidão ele me deu essa diplomação, me concedeu. O senhor tem uma boa recordação do seu Henri, né? Assim. Sim, muito boa. E eu cheguei, eu sempre digo, eu cruzei em Timbó, toda a minha atividade profissional em Timbó eu fiz em estado de felicidade, onde eu trabalhei. Tá? Me dediquei muito, tá? Minha passagem pelo Rui Barbosa, você sabe muito bem como foi. O Rui Barbosa estava no chão, era cinzas, quando eu assumi, um incêndio criminoso, até hoje não explicado, mas foi criminoso, tá? E nós reconstruímos o Rui Barbosa e junto com os jovens, os alunos, os professores, tá? É o Rui Barbosa que está aí hoje, tá? Com elevado conceito.